o que nós tentamos, enquanto igreja, é sermos obedientes ao que a Bíblia pede. E acontece que, como queremos ser obedientes ao que a Bíblia pede, percebemos que a Bíblia fala das cidades de uma maneira que as redime. E isso faz com que qualquer igreja possa e deva ser uma boa experiência de cidadania. Até para as pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, elas possam perceber, interessante, o facto destas pessoas acreditarem em coisas que eu posso não acreditar não significa que elas me expulsam de entrar na sua pequena cidade, que quer servir a cidade maior, que é a cidade de Lisboa. Esta igreja passou por dificuldades a sério. Imaginem este salão com 10 pessoas e menos. Era assim que as coisas estavam. Basicamente, um grupo, um punhado de resistentes. O que é que aconteceu? Quando as duas igrejas se juntaram, o muito espaço que havia aqui, para as poucas pessoas, encontrava um bom casamento em São Domingos Benfica, onde havia um espaço muito pequenino, e não é que o grupo fosse muito grande, mas era um grupo que estava a crescer. Então o que nós tentámos, aqueles que vinham de São Domingos Benfica, era trazer forças de São Domingos Benfica para as fraquezas da Lapa. Mas também queremos, e ainda hoje lutamos, para que aquilo que eram forças da Lapa viessem até às fraquezas de São Domingos de Benfica. Uma das coisas curiosas que estava a acontecer lá em São Domingos de Benfica, podemos falar a nível de laboratório. Havia um certo espírito de laboratório, de experimentar coisas que pareciam um pouco ortodoxas para uma igreja fazer. Quero mostrar algumas imagens para isso. Nós recebemos o Pedro Mexia e juntámos com o Timóteo Cavaco, secretário-geral da Sociedade Bíblica de Portugal. E a primeira imagem é disso. Agora reparem o quão estranho era. Significava que a primeira atividade oficial da Igreja não era uma atividade muito religiosa. A imagem está na qualidade da cave daquela igreja, assim um bocado obscura. Agora imaginem, meus irmãos, não estariam mais de 40 pessoas. Só para verem bem, era 3 cadeiras num lado e 2 cadeiras no outro. Portanto, uma fila cheia eram 5 pessoas. Primeiro concerto do Samuel Lúria. Imaginem lá, se isto é uma coisa que se deu a um cantor daquele gabarito. Eram nem 20 pessoas, era um grupo, parecia uma reunião de jovens daquelas mal amanhadas que nós crescemos aí, assim, e o Sami lá a tocar guitarra. O Sami nunca se cortou a nenhum convite nosso, ainda hoje ele vai estar connosco. E uma das coisas que nós tentámos é, ok, vamos ter cultos todos os domingos, os primeiros 3 meses eram de 15 em 15 dias, mas vamos tentar aqui fazer 2 atividades cada mês. Uma palestra, onde chamamos intelectuais, e um concertos, assim, improvisados. Esta foi foi a terceira conferência, a segunda foi com o Padre Tolentino e o Silas Oliveira, a terceira conferência foi com o Francisco José Viegas, lá está o Francisco José Viegas, com o Sami. O Sami é pau para toda a obra. É intelectual, é músico, faz tudo. Aqui foi uma que encheu mais, não era difícil encher, o Joaquim Rogério e o Pacheco Pereira. Primeira vez que o Pacheco Pereira foi a uma igreja evangélica a falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. E então foi assim, nós tentávamos juntar as pessoas evangélicas, as melhores pessoas evangélicas, melhores, percebem, no sentido de pessoas que aguentassem assim a discutir com intelectuais, aos melhores intelectuais da nossa praça. Olhem aqui a igreja vazia. Portanto, podem contar. Sabem, para os irmãos terem uma ideia, era engraçado, porque nós começámos a escola dominical, porque conforme a escola dominical, chegavam mais algumas pessoas para o culto e nós fazíamos uma leitura a olho, que era acrescentar mais uma fila de cadeiras, se fosse o caso disso. E às vezes era já no culto onde tínhamos de ir buscar cadeiras a uma porta que havia ali de lado e tirávamos cadeiras para sentar mais. Havia uma única classe para os pequeninos. Meus irmãos, deixem-me explicar isto é muito importante para nós hoje. Se os irmãos querem conhecer o sítio onde nós somos mais bravos, é na escola dominical. Bravos de morder as pessoas. Nós queremos dar o melhor da nossa escola dominical aos nossos mais novos. Sabem porquê? Porque durante anos não tínhamos o melhor para dar. Só tínhamos uma sala. E foi a consciência de que não estávamos a dar o nosso melhor que nos fez ir para uma igreja maior. E eu quero que os irmãos percebam isso. É por isso que nós somos tão exigentes com os professores de escola bíblica dominical. Desde os horários até à maneira como eles são organizados. Porque as crianças, os nossos filhos, é o sítio onde nós damos o nosso melhor. Não desenrascamos. Não desenrascamos. Não arranjamos uma coisa para elas fazerem, estarem entretidas, como há muitas igrejas onde eu vou, e arranja-se uma irmã que tenha mais paciência para ir contar a história da Arca de Noé pela 32ª vez.
Agora reparem, é por isto também que paradoxalmente nós deixamos as nossas crianças no culto. Porque nós achamos que deixar as nossas crianças no culto é muito difícil para nós, que somos pais, mas é dar o melhor às nossas crianças. Eu não estou a fazer uma crítica necessariamente àqueles que fazem o culto infantil. Mas o nosso receio é que o culto infantil infantilize as nossas crianças. E que elas cheguem a uma altura onde estão tão infantilizadas que não sabem estar no culto. E por isso é que nós somos exigentes com as nossas crianças. E permitam-me, se há coisa que eu quero morrer por, é na exigência que nós damos aos nossos miúdos. Nós estamos a puxar por eles. Essa é a nossa obrigação. É difícil para os pais, mas é o melhor para as nossas crianças. Igreja cheia. Estão todos os lugares completos. Portanto, igreja cheia. Domingo de igreja cheia. Havia uns piqueniques, éramos uma comunidade muito jovem, fazíamos esta coisa, imaginem, hoje, graças a Deus, não precisamos fazer, mas imaginem não ter outro espaço e termos de fazer um almoço aqui. Nós não tínhamos outro espaço, era o que fazíamos. Fazíamos os tais piqueniques, não tínhamos nada para fazer, a verdade era essa. Íamos ao domingo de manhã e depois dizíamos, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um piquenique. Mas era assim, éramos todos muito jovens, inconscientes. Olha, já viram o ano passado estes 12 membros fundadores, com este ar de século XIX que nós ainda hoje mantemos, não é? Primeira reunião onde nós viemos ter com os irmãos de São Domingo da Segunda Igreja Batista de Lisboa. Este é o grupo que veio da Lapa e agora vamos mostrar o grupo reunido. Primeira reunião à tarde. Todos contentes, olhem aqui. A tia Nieta está sentada, mas vejam lá. Algumas pessoas já não estão entre nós, a irmã Manuela, que partiu pouco tempo depois. Primeiro culto, domingo juntos, éramos um número apreciável. 67 pessoas. Em pouco tempo nós habituámos a 3 coisas. Uma, atenção, eu não estou a pregar da Bíblia agora, estou a dizer 3 coisas que nós aprendemos. Mas 3 coisas que nós aprendemos foram estas. Nenhuma ideia, por mais absurda que nos parecesse, nos parecia impraticável. Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso, porque algumas ideias, não levem a mal eu usar esta expressão, algumas ideias às vezes eram mesmo estúpidas. Mas como tínhamos a liberdade da Igreja de Moscavide, que era a nossa mãe, e éramos uma comunidade de gente muito inexperiente, sabem aquela expressão, esta pessoa não se toca, não é? Eu acho que ela se aplicava bem a nós. Nós não nos tocávamos. Então imaginávamos, vamos convidar... aliás, deixem-me dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa adiantou a candidatura agora, e ele não esteve entre nós, mas convidámo-lo. Foi dos poucos que nunca respondeu. Portanto, a nossa falta de tino levava-nos a convidar a pensar, o céu é o limite. Aliás, perdoem-me, eu hoje estou mais descontraído. Eu tentava pensar, quem é que vamos convidar agora? E um dos meus miúdos, não sei se foi ele que sugeriu, se fui eu, porque às vezes o grau de maturidade está ela por ela. Mas eu pensei, se calhar temos de ir falar com o Cristiano Ronaldo, não estamos a ver mais ninguém. Não sei se ele teria alguma coisa de edificante para dizer. Mas uma das coisas é que nenhuma ideia, por mais absurda que nos parecesse, nos parecia impraticável. A segunda coisa é que a inexperiência poderia ser um pretexto ótimo para experimentar. Reparem, nunca experimentámos. Vamos experimentar. Eu quero ser cuidadoso. Quando nós somos cristãos, o Espírito Santo muitas vezes nos vai dizer, olha, pudeste experimentar, mas agora vais corrigir, não vais voltar a fazer isso. E no nosso caminho há coisas que nós experimentamos e às vezes dizemos, isto não é para voltar aqui, foi mau. O Espírito convence-nos disso, pecamos, arrependemos-nos. A terceira coisa é que a cultura portuguesa no geral, ignorante de quem são os evangélicos, é menos preconceituosa com eles do que os evangélicos julgam. O preconceito, o complexo, geralmente está na nossa cabeça que somos evangélicos. A ideia de que não faz sentido convidar algumas pessoas para falar connosco porque elas não aceitam é um problema muitas vezes nosso. Eu não estou a dizer com isto que todas as pessoas vão ter interesse. Há pessoas que não vão ter interesse. Mas nós não aproveitamos o facto de sermos uma minoria. Sabem que uma das vantagens de ser uma minoria religiosa é que nós podemos ter descaramento para fazer coisas que se fôssemos maioria não teríamos. Porque não temos muito a perder. Se fôssemos uma religião maioritária e fizéssemos uma coisa que corresse mal, íamos ficar envergonhados e dizíamos, não vamos voltar a arriscar. Quando nós somos uma minoria, reparem o que é que isto oferece. Nós podemos arriscar.